E simbora! Está na hora de saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Relógio Entrevista está no ar pelas ondas amigas da Relógio, pelo site e também pelo aplicativo. Meus amados, oficialmente o Dia Mundial de Combate ao Câncer é celebrado no dia 4 de fevereiro, mas algumas pessoas também celebram essa data neste dia 8 de abril. E aproveitando esse gancho, vamos falar mais sobre esse importante assunto agora com o diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, né? Dr. Roberto Gil. Doutor, em primeiro lugar, bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Eu sou o Dr. Roberto de Almeida Gil, diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer, e estamos aqui para tentar ajudar as pessoas no informações sobre o câncer. Ok, eu que agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutor, a primeira pergunta é a seguinte, para começar, normalmente quais as causas do surgimento do câncer? Olha, não há uma causa específica, são várias causas. Essas causas podem ser biológicas, por exemplo. Existem vírus que estão associados hoje a desenvolvimento de câncer, o principal deles, o HPV, que está relacionado fortemente com o desenvolvimento, mais de 80% dos casos de câncer de colo de útero, mas também câncer de pênis, câncer de canal anal e, mais recentemente, a gente identificou também o câncer de orofaringe. Então, hoje, a vacinação é um caminho que você tem para você evitar esses cânceres. Existem bactérias, como o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que está no estômago, que está relacionado com câncer de estômago. Existem as hepatites, que vão desenvolver câncer no fígado. Existem fatores físicos, como as irradiações, tantas irradiações, e por isso que a gente deve ter um certo cuidado de não fazer tomografias demais, entendeu? Mas as radiações solares também, a exposição solar também, através de radiação, dá o câncer de pele. A gente tem agentes químicos, a gente hoje já sabe que tem várias substâncias, por exemplo, dos ultraprocessados, que a gente consegue relacionar hoje conservantes, agrotóxicos que estão relacionados com câncer. Existem produtos derivados do petróleo que estão relacionados ao câncer ocupacional. Então a gente procura hoje identificar quais são as substâncias, quais são os fatores de riscos que a gente tem, e a gente pode dizer que o principal fator de risco para causar câncer é o tabagismo, porque ele concentra várias substâncias ao mesmo tempo. Ele é responsável provavelmente por 31% dos cânceres desenvolvidos. Então hoje o combate ao tabagismo é essencial para que a gente reduza a incidência do câncer. Ok, ótima resposta, hein, doutor? Agora, doutor, a segunda pergunta é a seguinte: existem diversos tipos de câncer. Qual é o mais comum aqui no Brasil e por quê? Olha, os dois tipos de maior incidência no Brasil, nas mulheres o câncer de mama, nos homens o câncer de próstata. A gente tem que entender que esses tumores estão relacionados com a idade. A gente tem um envelhecimento da população e ao longo da vida, por fatores hormonais, você vai tendo uma precipitação de mutações que vão se acumulando. A gente tem que lembrar que não necessariamente esses cânceres são os que mais matam. Você tem o outro câncer de pulmão, pela sua agressividade, às vezes ele mata mais. O câncer coloretal, se não for diagnosticado num tempo mais curto, o câncer de pâncreas, que é um câncer que é muito insidioso, embora ele não tenha incidência grande, ele tem uma mortalidade alta. Então, mas os de maior incidência hoje é o câncer de próstata e o câncer de mama. Entendi. E, doutor, existe alguma característica em comum entre os tipos de câncer? Se sim, qual é? Todo câncer é uma proliferação celular desorganizada. Então o que acontece? As células normalmente numa cicatrização, num processo de regeneração, elas têm uma codificação que uma vez você estabelecido aquele reparo, ela para de crescer. No câncer isso não acontece, então você vai tendo uma acumulação de células. Essas células, elas não são normais, elas são alteradas, elas não são funcionantes, e aí tudo que não ocupa o mesmo lugar vai crescendo, porque vai se acumulando uma em cima da outra, formando uma tumoração. Agora, as razões por que isso acontece, elas são múltiplas. A gente pode dizer que são mais de 100 doenças diferentes denominadas nesse processo de proliferação como câncer. Ok. E doutor, quais são as formas mais comuns para o tratamento dessa doença?
Hoje você está aumentando as suas armas. A cirurgia tem um papel fundamental, a radioterapia e o tratamento sistêmico, que é a quimioterapia. Foi o primeiro caminho que a gente teve, a hormonioterapia e mais recentemente a imunoterapia e as terapias-alvos. O que é isso? Hoje a gente consegue identificar um alvo molecular nessa célula alterada que uma vez inibido, ele cessa esse processo de proliferação. Então a gente começa a ter cada vez mais especificidade no tratamento do câncer. São avanços e o grande desafio é que essas medicações estão chegando ao mercado com preços muito elevados. E hoje a gente tem que garantir acesso e formas onde a gente consiga fazer que os avanços tecnológicos cheguem a todo mundo, porque o Brasil tem um sistema unificado gratuito de saúde. Ok. Doutor, para fechar o nosso relógio de entrevista, existe alguma forma de se prevenir contra os diferentes tipos de câncer que existem, doutor? Eu acho que sim, 40% dos cânceres são preveníveis. Então você, primeiro, nunca fumar. Fumar é uma causa muito grande de desenvolvimento de câncer. Ter cuidado com a ingestão de bebidas alcoólicas. Não existe um limite seguro de ingestão de bebidas alcoólicas. Então a recomendação, quanto menos você beber, melhor é para você. Cuidado com a alimentação saudável, alimentação de frutas, vegetais, comida de fogão e diminuição significativa de ingestão de alimentos ultraprocessados, com muitos conservantes, que a gente tem ali, biscoitos, uma série de coisas que às vezes são gostosos, são aditivos, mas que devem ser evitados. Combate ao sedentarismo é muito importante. Evitar exposições desnecessárias ocupacionais. Então hoje a pessoa que trabalha no posto de gasolina tem um cuidado de não ficar olhando a bomba, ter um distanciamento quando enche o carro de alguém. Então a gente está tendo a exposição solar. Então são cuidados que você pode ir se apropriando do sentido de ter uma vida saudável, que certamente isso resulta num caminho melhor para você tentar não ter câncer, porque o principal fator causal disso é a idade, e todo mundo quer viver mais. Então a gente tem que viver mais chegando com mais saúde. É verdade, falou tudo, doutor Roberto Gil. Gente, eu conversei então, com o diretor-geral do INCA, doutor Roberto Gil, sobre câncer. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e espero poder falar com o senhor novamente, tá? Agradeço a oportunidade à Rádio Relógio Federal da gente estar aqui contribuindo na percepção das pessoas de que o câncer não é sinônimo de morte. É uma doença que pode ser prevenida em 40% dos casos e curada, se diagnosticada precocemente, em mais de 70% dos casos. Então, não fuja da doença, tenha atenção aos sintomas e procure sempre estar contribuindo para a sua saúde. Tá ok, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Tenha um bom dia. Até a próxima. Só lembrando aos nossos ouvintes, quem ficou interessado, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais.